Quando você tem um sonho, o caminho até alcançá-lo tende a ser bastante claro. Você trabalha duro, mais do que o normal, usa das suas próprias habilidades para se fortalecer e assim conquista seu sonho. Mas a verdade é que a vida é dura e nem tudo é tão simples, principalmente quando você é um lutador e sua profissão se desenrola muitas vezes fora do seu controle. Para começar, os fãs gostam de você? Se não gostam, isso afeta de alguma forma a sua carreira? Popularidade acaba sendo importante, cedo ou tarde, mexe com seu legado. Como você será lembrado após o fim de sua carreira? Esse é o assunto dessa lista. Vamos lembrar lutadores que alcançaram o sucesso, alguns até de forma polêmica, mas se viram em situações inoportunas, seja por conta de outro lutador mais popular, ou então por acabarem do lado errado de uma grande derrota. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto, e aqui vão 10 lutadores incríveis que acabaram ofuscados. Número 10, Nate Diaz por Nick Diaz ou Nick Diaz por Nate Diaz. Esse é um caso meio estranho, porque aconteceu de duas formas em momentos diferentes. Nick sempre foi adorado pelos fãs, independente do fato de ter lutado fora do UFC na maior parte do auge de sua carreira. E durante esse tempo, ele foi certamente o irmão mais famoso, sem dúvidas. Ele era o popular campeão do Strikeforce, que se tornou desafiante ao cinturão do UFC, o mais amado bad boy do MMA, que protagonizava pancadarias e provocava rivais, enquanto seu irmão mais novo tinha sido campeão do The Ultimate Fighter e chegou a disputar o cinturão dos leves. Mas naquela altura, Nate já tinha quase 30 lutas na carreira e ainda vagava pela sombra do irmão Nick Diaz sem grandes lutas no currículo ou sucessos de pay-per-view na conta. Mas depois que Nick pegou uma suspensão de 5 anos, isso mesmo, 5 anos por uso de maconha, uma punição que acabou reduzida, Nate sutilmente virou o jogo, conquistando uma vitória chocante por finalização contra o superastro Conor McGregor. O turbilhão de holofote que Conor trouxe para Nate agora o iluminavam como um dos maiores nomes do esporte, e considerando que tudo aconteceu depois da última luta de Nick, todos esses novos fãs que conheceram Nate jamais viram Nick competir ou faziam ideia de quem ele era. Nos últimos tempos, Nate tem feito um grande trabalho se certificando que os fãs não se esqueçam de seu irmão mais velho, e com as entrevistas bizarras de Nick, essa fama aparentemente se equilibrou um pouco mais entre os dois irmãos. Número 9, Daniel Cormier por Jon Jones. Não são muitos os lutadores que já experimentaram as sonoras vaias dos fãs e acabaram se tornando atletas dos mais amados e respeitados da atualidade. Mas quando Daniel Cormier vivia o auge de sua rivalidade com Jon Jones, a maioria das pessoas estavam surpreendentemente do lado de Jones. Isso porque, naquela época, independente das polêmicas de Jones, ele era indiscutivelmente um campeão dominante, e quando DC conquistou o título do UFC enquanto Jones enfrentava seus problemas com a lei, nem todo mundo aceitou Cormier como um campeão de verdade. DC foi quase que um ladrão oportunista que era vaiado quase sempre. E esse foi o cenário mesmo depois de Cormier ter grandes atuações contra Anthony Johnson por 2 vezes e Alexander Gustafsson. Os fãs finalmente começaram a fechar com DC quando John caiu no doping antes da revanche. Embora Daniel tenha finalmente alcançado o apreço popular, ele sempre ficou preso nas comparações com Jones. O lado bom é que Cormier conseguiu adicionar um pedaço enorme e valioso a seu legado quando se tornou campeão dos pesados, uma divisão longe da sombra de Jones, o que lhe rendeu o status de melhor lutador peso por peso do planeta. Embora seja quase impossível não linkar a carreira de Cormier a Jones, o título dos pesados permitiu a Cormier sair da sombra da rivalidade amarga e cruel com Jones. Número 8, Matt Serra por Georges St-Pierre. Na maioria das vezes, as carreiras no MMA são julgadas pela obra completa e nem sempre por apenas uma luta. É claro que você pode ter um momento especial na carreira, mas a verdade é que a carreira de quase 9 anos de Matt Serra no UFC é lembrada pela maioria dos fãs por causa de uma única vitória e uma chuva de socos. É claro que estamos falando de sua vitória contra um dos maiores de todos os tempos, Georges St-Pierre, no UFC 69. Foi uma das maiores zebras da história do MMA e a magnitude daquele resultado fez Matt Serra seguir em frente como dono de um poder brutal nas mãos que ganhou a chance pelo cinturão através do TUF. Sim, esse foi o ponto alto, mas Serra foi mais do que isso no UFC. Ele bateu nomes como Chris Lytle, Yves Edwards e Frank Trigg, e ele ainda chegou muito perto de vencer o único outro homem capaz de bater GSP, Matt Hughes, abalando o rival, mesmo que possivelmente com uma cabeçada não intencional. Mas ainda assim foi uma luta apertadíssima que mostrou o nível de lutador que ele era. Mas mesmo diante de tais feitos e performances notáveis, a verdade é que aquela noite em Houston, Texas, bem ou mal, sempre ofuscará todo o resto de sua carreira. Número 7, Nico Montanho por Valentina Shevchenko. Introduzir a categoria peso mosca feminino em 2017 foi uma sábia decisão do UFC. Eram lutadoras do peso palha e do peso galo pedindo por isso, então criar a categoria se tornou necessário.
mas criar uma temporada do The Ultimate Fighter só para isso não rendeu grandes resultados. Deu muito certo para Nico Montaño, que conquistou o cinturão da categoria, mas considerando que Ciryl Banks, que era a favorita para vencer o show, não conseguiu bater o peso para a final e fez Nico encarar Roxanne Modafferi, que não é vista como uma lutadora de nível de título, naturalmente muita gente questionou a legitimidade de Montaño como campeã. E aí, depois de 9 meses sem lutar, ela foi escalada para defender o cinturão pela primeira vez contra a ex-desafiante do peso galo, Valentina Shevchenko. Nico era um azarão enorme na luta, mas o fato é que ela não chegou nem a lutar, uma vez que em cima da hora ela teve problemas de saúde durante o corte de peso e assim ela foi imediatamente destituída do posto de campeã. A reação dos fãs foi péssima, com muita gente achando que ela tinha sim condições de lutar. Não dá para ter certeza se foi esse o caso, mas levando em consideração que ela foi suspensa pela usada, subiu de categoria e acabou perdendo, ela teve dificuldade para superar tais polêmicas depois de seu breve e estranho reinado como campeã, que nesse caso precedeu o domínio de Valentina na divisão. Número 6, Ed Álvares por Conor McGregor. Apesar de ter diversos títulos mundiais, ter participado de algumas guerras históricas no MMA e ter batido vários ex-campeões, a extensa carreira do veterano Ed Álvares é lembrada por muitos fãs por talvez sua pior apresentação, quando ele enfrentou Conor McGregor no UFC 205. É quase um crime subestimar o currículo de Ed, que já foi por 2 vezes campeão do Bellator. E, inclusive, ele foi um dos primeiros campeões da organização e bateu alguns dos melhores pesos leves fora do UFC, como Michael Chandler e Shinya Aoki, sem esquecer da vitória espetacular contra Rafael dos Anjos, que tinha atropelado Anthony Pettis e Donald Cerrone naquela época. É uma carreira incrível, com muitos momentos expressivos, mas justo na noite em que ele finalmente teve a chance de cair nas graças do mundo dos esportes, as coisas acabaram não dando certo para ele. Número 5, Ryan Coulter por Randy Couture. Esse caso foi meio que inevitável, uma vez que se parece com aquele conto do filho colocado em uma posição especialmente difícil em busca do mesmo sucesso que o lendário pai alcançou no passado, mas acabou falhando no caminho. Existem casos de sucesso também, como de AJ McKee no Bellator, que já tem uma trajetória mais expressiva que a do pai Antônio, que chegou a lutar no UFC. Mas quando seu pai é um ex-sargento do exército americano, medalhista pan-americano, suplente olímpico, campeão por 3 vezes em categorias diferentes do UFC e um dos mais amados pioneiros do esporte, boa sorte correndo atrás desses feitos. Randy Couture conquistou títulos do UFC em 6 situações diferentes, foi o primeiro campeão em categorias diferentes muito antes disso se tornar moda e tem um currículo e tanto. Então, quando seu filho Ryan começou a lutar MMA, todo mundo estava curioso para saber se ele poderia ao menos chegar perto do pai. Mas, pois é, ele falhou. Isso não significa de forma alguma que Ryan é um lutador fraco. Ele sustentou um cartel de 6-1 no Strikeforce, mas nunca conseguiu chegar perto de uma chance pelo título. Infelizmente para Ryan, ser filho de Randy naturalmente gerou diversas comparações. Para ser justo, o nome da família também pode ajudar muitas vezes, mas é quase impossível esperar que pai e filho compartilhem do mesmo sucesso. O próprio Ryan já reconheceu que talvez ele seja sempre reconhecido como o filho de Couture, e isso é algo que ele aprendeu a aceitar. Número 4, Carla Esparza por Joanna Jędrzejczyk. Com sua estreia em 2010, Carla Esparza era considerada a melhor peso palha do mundo entre 2013 e 2014. No The Ultimate Fighter, ela superou nomes como Tisha Torres, Angela Hill e dominou completamente a jovem Rose Namajunas para garantir o cinturão inaugural da categoria no UFC. Infelizmente para Carla, ela não ficou com o cinturão por muito tempo, já que Joanna Jędrzejczyk decidiu que era a vez dela de curtir um pouco o título peso palha. Joanna aniquilou Esparza, forçando muita gente a questionar se as duas deveriam lutar no mesmo evento, tamanha disparidade técnica na luta. As vitórias dominantes e pra lá de violentas de Joanna durante suas defesas de cinturão a transformaram na primeira estrela da categoria, tudo às custas de Esparza, que desde então acumulou vitórias expressivas, vencendo algumas das principais lutadoras da divisão e perdendo apenas para as pretendentes ao título, o que justifica como ela chegou ao cinturão na época. Diante de uma força que se fez tão dominante como foi Joanna na categoria peso palha, ficou difícil para Esparza não ser lembrada por aquela derrota. Número 3, Johnny Hendricks por Georges St-Pierre. Johnny Hendricks foi escalado para uma missão incrivelmente complicada no UFC 167, tentar destronar o rei dos meio-médios, Georges St-Pierre. E com 11 vitórias consecutivas contra os melhores nomes que o UFC tinha a oferecer na divisão até 77 quilos na época, superar GSP teria sido monumental. Foi um resultado polêmico na época, já que 2 dos 3 juízes deram a vitória para St-Pierre. Dana White deixou claro que não concordou com a decisão, reclamando da Comissão Atlética de Nevada e, para ser honesto,
Quase todo o veículo na época concordou com Dana apontando vitória de Hendricks, até sustentando argumentos com números. Mas não era para ser e GSP seguiu rumo a um hiato, se afastando por alguns anos das lutas, tirando a chance de Hendricks enfrentá-lo de novo. Sim, Johnny conquistou o título vago, mas ele poderia ter derrubado um dos maiores reinados da história do MMA, o que em termos de legado teria significado muito mais do que o título em si. Johnny acabou perdendo o cinturão para Lawler, coincidentemente depois que o UFC vetou o uso do soro depois do corte de peso, influenciando de forma direta no desempenho de Hendricks como peso meio médio. Isso tudo associado às suas negativas aos testes conduzidos pela VADA contra GSP antes da chegada da usada, significam que a derrota para St-Pierre paira sobre sua carreira por vários motivos. Número 2, Rich Franklin por Anderson Silva. Quando Anderson Silva dominou a divisão dos médios de 2006 a 2012, seu brilho ofuscava a luz de qualquer outro lutador da categoria, e ninguém sentiu mais isso na pele do que Rich Franklin, e Spider nocauteou Franklin 2 vezes, com talvez a sequência de joelhadas mais famosa da história. Assim ele conquistou e defendeu o título dos médios, um cinturão que ele manteve por mais tempo que qualquer outro lutador no UFC. Antes disso, Rich estava voando com um cartel de 22-1, já tinha defendido o cinturão por algumas vezes e já era um astro da organização, tendo batido caras como Ken Shamrock. Ele poderia ter alcançado muito mais na carreira se não tivesse a boa fase enterrada por Anderson. Ao invés disso, Spider assumiu o trono da categoria de forma brutal e teve uma trajetória mais espetacular do que as pessoas poderiam imaginar naquela época. Como todo mundo sabe, Franklin seguiu sendo um nome expressivo no UFC, com performances de alto nível e vitórias contra grandes nomes, mas Anderson foi tão dominante que a popularidade de Franklin ao longo dos anos foi mais por conta de suas performances expressivas do que pelo fato de ser um dos melhores do esporte, como ele foi reconhecido um dia. Número 1, José Aldo por Conor McGregor. É difícil para um campeão de MMA aceitar que um belo dia, um cara mais jovem e mais faminto vai aparecer do nada e tomar o que é seu. Infelizmente, quando José Aldo perdeu para Conor McGregor em 2015, Aldo perdeu mais do que seu título peso-pena. Na verdade, a reputação e o respeito que ele construiu ao longo de uma década de domínio desmoronou junto com ele. Claro que os fãs das antigas reconhecem Aldo por tudo que ele já fez na carreira, mas com mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo, uma luta que foi rápida o suficiente para se tornar viral na internet, lamentavelmente, essa derrota foi um degrau e tanto para a fama de McGregor decolar diante do grande público e dos fãs de ocasião ao redor do mundo. Aldo foi campeão do WEC e já chegou ao UFC como campeão em 2011, numa época em que ele parecia invencível. Ele se manteve como campeão por 6 anos, batendo grandes talentos como Uriah Faber, Kenny Florian, Cub Swanson, Zumbi coreano, Chad Mendes e Frank Edgar ao longo do caminho para chegar a uma sequência de 18 vitórias consecutivas. Até o dia que McGregor apareceu com um dos golpes mais precisos já vistos no octógono, levando José Aldo, reconhecido como Rei dos Penas e um dos melhores lutadores de todos os tempos, a ser conhecido como José Aldo ex-campeão e destronado diante de uma das maiores audiências da história do UFC. A verdade é que os fãs que se importam sabem bem o valor de Aldo e sabem também que ele tem dado sequência à sua carreira de forma digna, mas naquele dia, aqueles 13 segundos se tornaram a única lembrança que ficou na memória de tantos novos fãs que assistiam ao UFC pela primeira vez e nunca mais ouviram falar de Aldo. E aqui vai um salve para Jason Harley, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Jason no Twitter através do @JasonTheHeart. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.